Graça e paz, amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a este grande culto de adoração, de louvor ao Senhor e pregação da sua santa palavra. No culto de hoje, na primeira parte, teremos a ministração dos louvores através da nossa irmã Ana Cabral e o nosso irmão Rui. Haverá também a participação de outros irmãos com louvores e adoração. Haverá também um período de testemunho, uma família testemunhando sobre o que Deus tem realizado em suas vidas nesse tempo de pandemia. Haverá também um momento de oração, de intercessão em favor das nossas vidas, das nossas famílias, em favor da nossa nação e do mundo nesse tempo tão difícil, tão conturbado que nós temos vivenciado. A seguir, haverá a ministração da palavra do Senhor através da missionária Mirtes, e eu tenho certeza absoluta de que Deus tem uma palavra, uma mensagem específica para o seu coração, para a sua vida, e o nosso desejo e oração é que você seja ricamente abençoado por Deus através deste culto, mas que, acima de tudo, o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. A seguir, nós teremos a celebração da Santa Ceia do Senhor. Por isso, nós pedimos que os irmãos já estejam aí preparados para a participação na Santa Ceia, separando os elementos da ceia, o pão e o vinho, para que no momento oportuno, no momento próprio, possamos então comungar todos juntos, celebrar a ceia do Senhor com alegria. E eu quero então, nesse início de culto, fazer uma leitura bíblica devocional, que se encontra no livro dos Salmos. Então pegue a sua Bíblia e abra no Salmo de número 103, Salmo 103, onde nós encontramos as seguintes palavras: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós
todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor? Então, se você puder, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, graças te damos por esse dia que tens nos proporcionado e pelo privilégio que nos dás de podermos parar por um tempo para que juntos possamos adorar a Ti, louvar o Teu nome, prestarmos culto ao Senhor, porque reconhecemos que Tu és o único Deus, Tu és o nosso Deus e somente Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Ó Deus, aceita esse culto que a Ti estamos prestando. Aceita a nossa adoração, aceita os nossos louvores, aceita as nossas orações, aceita, ó Deus, as nossas vidas diante do Teu altar, diante da Tua presença. E ordena, ó Deus, mais uma vez a Tua bênção sobre nós. Nós precisamos de Ti, carecemos da manifestação do Teu amor, da Tua graça, do Teu poder sobre as nossas vidas. Ó Deus, fala conosco através deste culto, ministra ao nosso coração, que Teu nome seja exaltado, seja glorificado e que o Teu povo, Senhor, seja abençoado. Fica à vontade entre nós, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, porque Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Que a Tua bênção se derrame sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família, ó Deus, nesse dia. Assim oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Vamos adorar a Deus e louvar e bendizer o seu santo nome com alegria e gratidão, em nome do Senhor Jesus. Ora então, muito bom dia. Gostaríamos de dar as boas-vindas a todos e a todas aqui ao nosso culto via internet da nossa Igreja Evangélica Congregacional de Ponte de Sor e queremos agora ter um tempo de louvor para o nosso Deus e vamos pegar na leitura que acabamos de fazer no Salmo 103, o Salmo 103 que nos convida a louvar com tudo o que há em mim, bendiga, louva ao Senhor. E nós vemos aqui um pequeno descritivo nos versículos 3, 4, 5, de tudo aquilo que o Senhor nos livra e tudo aquilo que o Senhor nos dá, nos enche. Então nós queremos começar este tempo de louvor com o corinho dos nossos livros de coros, que é o número 182, em que nós cantamos para o nosso Deus uma canção, tal como nós dizemos, e começamos exatamente na primeira estrofe por dizer tudo o que havia mau e que Ele nos deu de bom. Havia morte em nós, Deus deu-nos vida. Havia pranto em nós, Deus deu-nos alegria. E então nós queremos realmente louvar o nome do nosso Deus. Nós queremos que o Seu Santo Espírito entre nós já foi derramado e nós queremos que o Senhor continue a renovar o Seu povo e a trabalhar connosco, mesmo nestes tempos de confinamento. O Senhor fala connosco dia a dia e o Senhor tem usado nomeadamente estes meios que são a internet para chegar até nós e nós também damos muitas graças por isso. Então vamos todos juntos louvar o nosso Deus com o corinho número 182. Aleluia! Canto a Ti, Senhor, esta canção. Aleluia,
Acerca-te, Senhor, com meu coração. Aleluia! Nós vamos continuar a louvar o nome do nosso Deus e queremos agora colocar a tónica naquilo que nós assinalamos sempre no nosso primeiro domingo de cada mês. Nós vamos ter a oportunidade de celebrar a ceia, cada um em suas casas, mas todos juntos enquanto corpo. E queremos começar por louvar o nosso Deus, neste tema específico, com o hino do nosso Salmos e Hinos, o hino número 233. O hino 233 remete-nos muito para o texto de João 3,16, onde fala no amor com que Deus amou este mundo ao ponto, ou de tal modo que entregou o seu Filho para morrer por cada um de nós, para que nós não nos percamos, mas possamos ter acesso à vida eterna. É esse sacrifício redentor de Jesus que nós hoje vamos assinalar através da ceia, mas queremos já também pensar nisso enquanto louvamos o nosso Deus. Então, sendo assim, vamos cantar o hino número 233 do nosso Salmos e Hinos. E tal como mencionámos no hino anterior, este corinho que nós vamos agora cantar, encerrando este nosso tempo de louvor, fala exatamente sobre essa majestade de Jesus. Não só pelo ato sublime que Ele fez por nós, dando a sua vida, mas porque a sua obra continua muito para além dessa sua morte, da sua ressurreição. Ele subiu aos céus, onde Ele voltará. E é um convite para nos prostrarmos, nos humilharmos aos pés do que foi aquele sacrifício imenso que Ele fez por nós. Corinho número 8 dos nossos livros de coros, convida-nos a adorar
a adorar em majestade, em santidade a nosso Senhor Jesus, a erguer o seu nome bem alto e a dizer: Ele é o Rei dos Reis. Vamos então louvar o nosso Deus, louvar o nosso Senhor Jesus com o corinho número 8 dos nossos livros de cores. Olá, graça e paz a todos, amados irmãos da Igreja Congregacional de Ponte de Sor. Amém. A paz. Bom dia a todos, a paz. Nós estamos felizes porque nós estamos compartilhando esse vídeo com os amados irmãos e neste domingo nós queremos compartilhar com vocês o Salmo 112, alguns versículos, versículo 5. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. Então nós deixamos essa palavra para você, porque nesse momento de tantas más notícias, nós ligamos a TV e só ouvimos mais notícias. Mas a palavra de Deus, ela nos confirma que o homem que anda nos caminhos do Senhor não temerá mais notícias.
Então, que você possa confiar no Senhor todos os dias, nesses últimos dias que nós estamos vivendo agora, e o Senhor te dará bênçãos sem medidas, porque é a promessa do Senhor. Então, confiamos no Senhor dia após dia. Amém. Beijos. Deus abençoe a todos. Amém. Amados, a palavra de Deus nos ensina em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, o seguinte: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, neste momento, amados, nós vamos nos unir em oração para clamar o favor de Deus sobre as nossas vidas, as nossas famílias, sobre a nossa nação e sobre o mundo, em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar juntos? Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça, vamos clamar a Deus neste momento. Pai, nós nos achegamos diante do teu trono de glória, porque reconhecemos que tu és o único Deus. Por isso, Pai, confiando em ti, no teu poder e na tua palavra, nós queremos clamar, ó Deus, em favor das nossas vidas, dos nossos lares, das nossas famílias, em favor, ó Deus, desta nação, Portugal. Rogamos, ó Deus, que tenhas misericórdia de nós. Nós precisamos de ti. Os momentos, ó Deus, são difíceis. Estamos vivenciando, ó Pai, essa situação de pandemia, da Covid-19. E queremos, antes de tudo, agradecer-te porque tu tens nos guardado, tu tens nos livrado, ó Deus, de todo mal e tens nos concedido saúde. Mas, ó Deus, sabemos que há muitos que não estão vivendo da mesma forma. Temos, ó Deus, percebido pessoas que estão perdendo os seus entes queridos. Há pessoas, ó Deus, hospitalizadas, enfermas. Ó Deus, por isso rogamos a manifestação do teu poder e da tua graça sobre essas vidas também, em nome do Senhor Jesus. Clamamos a Deus pelos nossos governantes, ó Pai, o presidente, o primeiro-ministro e todos os seus assessores. Clamamos que tu dês às nossas autoridades, ó Deus, sabedoria, orientação, graça, estratégia, ó Deus, para enfrentar e vencer esta grande crise, ó Deus, que se instaurou nessa nação e no mundo. Clamamos pelos profissionais de saúde, clamamos pelos demais profissionais em outras áreas, da educação, do comércio, da indústria. Clamamos pela economia, ó Deus, desta nação. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós precisamos de ti. Sabemos, ó Deus, que essa pandemia revelou ainda mais a nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa impotência e o quanto nós realmente precisamos de ti. Sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer. Então, Deus, nós pedimos que tenhas misericórdia de nós, tenhas misericórdia da tua igreja, tenhas misericórdia, ó Deus, dessa nação, tenhas misericórdia do mundo, ó Deus, inteiro, que sofre, ó Deus, com essa situação. Ó Deus, manifesta nesses dias o teu poder, a tua graça, que, ó Deus, o mundo reconheça a ti, reconheça-te como o único Deus, como o verdadeiro Deus que age, que ouve, que intervém na história da humanidade e que quer salvar o mundo pelo seu amor e pela sua graça. Que, ó Deus, tu tragas também nesses dias um grande avivamento à tua igreja, um grande despertamento espiritual que mova, ó Deus, a tua igreja ao mundo para fazer discípulos de todas as nações. E aqueles, ó Deus, que têm te negado, que têm até afirmado que tu não existes, que os seus corações sejam quebrantados e que se tornem sensíveis, ó Deus, para a pregação do Evangelho, para a ministração da palavra, e que muitos se convertam ao Senhor nesses dias, e que tenhamos uma grande colheita, ó Deus, de vidas salvas, remidas pelo poder do Evangelho, transformadas pela tua graça,
e que recebam, ó Deus, como nós, a certeza, a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. Ó Deus, nós então clamamos o teu favor sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre o município aqui, ó Deus, de Ponte de Sor, sobre essa nação portuguesa e sobre o mundo inteiro. Assim oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, e todo o teu povo diz amém e amém, Senhor. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Mesmo neste tempo tão difícil para muitos que estão passando, se calhar, a ter mais dificuldade do que qualquer um de nós aqui, mas sabendo e olhando para o amor que Jesus tem e que Ele veio demonstrar e que Ele falou, esse amor tão grande que não tem comparação nenhuma em nada neste mundo, mas sabendo e olhando para esse amor, que não é um amor que julga, mas é um amor que quer aproximar. E quando sabemos que somos salvos e sabemos que Deus está na nossa vida, nós ficamos gratos. Ficamos gratos por aquilo que Deus fez por nós um dia e ficamos gratos porque a cada dia podemos ver a sua mão. Em gratidão eu canto a Ti, com coração venho adorar, minha alma está bem junto a Ti.
És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti com coração, para te adorar, minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que eu darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste-me a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que eu darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Graça e paz, queridos, amados, que bom estar novamente com os irmãos, entrando aí na sua casa, no ambiente onde você está e podendo compartilhar a palavra do Senhor, compartilhar aquilo que Deus já tem ministrado ao nosso coração. Eu dou graças ao Senhor pela sua vida e oro para que essa palavra fale profundamente ao seu coração. E eu quero então convidá-lo a ler comigo no livro do profeta Daniel, no capítulo 6, e nós estaremos lendo a partir do verso 25. Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 25, que diz assim: Então, o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam por toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel,
porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém, queridos? É um texto longo, né? O capítulo 6 todo. Nós não fizemos a leitura toda, mas eu gostaria de desafiá-lo a fazer a leitura do capítulo inteiro, para que possa ter aí uma noção completa do que a história conta. Se você não tiver uma Bíblia, você facilmente consegue ler através aí do Google o texto, né, e ministrar e ser ministrado através dessa palavra. E eu quero compartilhar com os queridos nesse momento a palavra que Deus colocou em meu coração enquanto eu orava e pedia ao Senhor uma direção sobre o que trazer aos amados nesse tempo. E eu gostaria então de pensar sobre Deus e a sua soberania, o seu poder e a sua autoridade. E eu quero falar sobre o tema que diz assim: Deus ainda não terminou a sua obra. Deus ainda não terminou a sua obra. Nós entendemos que Deus já tem o controle e a direção de todas as coisas em suas mãos, mas Ele continua a agir nos homens e através dos homens para completar o projeto, o plano eterno que Ele já forjou, que Ele já preparou, como a Bíblia diz, antes que houvesse mundo. E eu quero pensar que nós, como seres humanos, somos limitados, somos frágeis, somos mortais, somos passageiros, estamos sujeitos às leis da vida, às leis da morte, estamos sujeitos a tempos e épocas. Os reis e imperadores, eles vão se levantando, eles levantam-se na história, mas eles também passam. Essa é a fragilidade da vida. Nós todos nascemos, crescemos e algum dia vamos morrer. Se o Senhor Jesus não voltar antes para buscar a sua igreja, todos nós passaremos pela morte, porque a nossa vida é frágil, é passageira, é temporal. E eu quero pensar então nessa transitoriedade da vida, comparando isso ao próprio Deus. Quantos reis, quantos imperadores, quantos dominadores já se levantaram na história desde que o mundo é mundo? Todos eles passaram. Se você olhar somente o livro de Daniel, o livro bíblico de Daniel, você vai perceber que grandes imperadores como Nabucodonosor, que foi um rei babilônico, imperador da Babilônia, Ciro, um Medo-Persa, Dario I, Dario II, Dario I é citado aqui nesse texto, são também Medo-Persas, e depois mesmo na divisão, no final do Império Medo, ainda continuou o Império Persa. Alexandre o grande ícone, né, do Império Grego. Todos esses imperadores nasceram, cresceram, fizeram suas grandes conquistas, mas morreram. E onde está hoje o reino desses homens? A história conta sobre eles, mas os reinos que eles fundaram, conquistaram, passaram. A vida humana é transitória. Hoje ainda há muitos que almejam isso. Quantos estão aí sonhando com as grandes potências, né? Estados Unidos, Rússia, China e assim por diante, sentindo-se muitas vezes dominadores, governadores, mas tudo isso passa. E é exatamente essa a conclusão
que Dario chegue nos versículos que nós lemos aqui no capítulo 6, a partir do 25, é isso que ele reconhece, é isso que ele percebe. Por mais que ele almejasse ser um grande imperador e fazer do Império Medo-Persa ou do Império Persa um império que se estabelecesse para sempre, os projetos dele enquanto homem faliram. E ele chega à conclusão que existe um imperador que nunca falha e um reino que nunca passa e uma forma de agir e um poder para ação que nunca vai ser perdido ou vai ser conquistado por um outro rei. E quando nós olhamos então para essa história e nós de uma forma geral aí conhecemos, né, o que o texto diz, e somente para situar, então o texto conta a respeito de um homem, um profeta chamado Daniel, que já havia até passado no domínio, no reinado de Nabucodonosor, já tinha passado também com Ciro, e agora estava trabalhando ou atuando ao lado de Dario no Império Medo-Persa. E esse Daniel, ele era um homem fiel ao Senhor. O capítulo 1 de Daniel mostra isso, que ele firmemente propôs no seu coração não se contaminar com as coisas que não eram do seu Deus. Aqui mesmo no texto, se você ler aí o capítulo 6, você vai perceber que tentaram achar algum erro nele e não encontraram. E assim que o verso diz, o verso 5, disseram, pois, estes homens, os que procuravam encontrar nele erro, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Nunca encontraremos ocasião para acusá-lo, se não for na lei do seu Deus. O que a gente percebe é que Daniel era um homem íntegro. O verso 3 declara isso. Diz assim: então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas. Por quê? Porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Havia um espírito excelente, ele era um homem íntegro, digno. E esses homens que queriam derrubá-lo sabiam que não encontrariam nada que fosse no seu caráter e na sua integridade para atingi-lo, então que tinham que procurar na lei do seu Deus. O que eles fazem? Eles vão até Dario e pedem a Dario que faça um decreto para que ninguém busque a um outro Deus, ninguém busque orientação ou faça pedidos a outro, mesmo que fosse um ser humano, que não fosse Dario, o imperador. E ele, sem saber o que estava no coração daqueles homens que o procuram, baixa esse decreto, assina e sela com seu anel, e daí então ninguém poderia buscar a outro Deus, segundo o costume persa. E Daniel, que era íntegro, mas que era fiel ao Senhor, ele faz a sua escolha. Ele ouve as notícias, mas não muda os seus hábitos espirituais. Entra na sua casa, vai para o seu quarto, ajoelha-se com o rosto voltado para Jerusalém e faz as suas orações 3 vezes ao dia, como o texto diz, o verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. E foi o que aqueles homens precisavam. Então eles foram a Dario e disseram: olha, esse Daniel em quem tu confias, este a quem tu queres dar o reino, ele não obedece à tua lei. O decreto foi feito, mas Dario assinou e decretou, mas Daniel não obedece a esse decreto. Ele não leva a tua ordem em conta, ó rei. E assim então Dario, que segundo nós vamos conhecendo na história,
era um rei que se apegou a Daniel, que criou com ele um vínculo de amizade e confiança. Então Dario, ele começa a se inquietar e ele fica durante todo o tempo ali a procurar uma forma de livrar Daniel da cova dos leões. E o rei então, verso 14 diz assim, lá no meio do verso 14, determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Mas vêm novamente aqueles homens e dizem, rei, o que disseste não pode mudar. O decreto feito não pode ser anulado. E o rei então tem que levar Daniel à cova dos leões, selar a cova e esperar para ver o que vai acontecer. Quando o rei traz Daniel para colocá-lo na cova, ele faz uma pergunta a Daniel. No verso 16 ele pergunta assim, Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Não é uma pergunta, é um derramar de bênção, né? Que ele te livre. E Daniel então é lançado na cova dos leões e passa ali a noite inteira. O rei angustiado, verso 18 diz que ele não conseguiu dormir. Ele passou a noite inteira acordado, ele não quis comer, ele nem mesmo deixou que tentassem consolá-lo com músicas, com danças, porque estava triste o seu coração. Ele sabia que Daniel era íntegro e percebeu que foi gerada uma armadilha contra ele, mas o rei não podia mudar o que ele mesmo havia decretado. É esse o contexto dessa história. Podemos crer ou não crer. A história conta a respeito de Dario, a história geral conta a respeito desse imperador. A Bíblia conta desse relacionamento entre Dario e Daniel. Nós podemos crer ou não crer, a escolha é nossa. A verdade é que Daniel é lançado na cova dos leões e o que vai acontecer a partir daqui muda completamente a visão que Dario, aquele imperador, tinha de si mesmo e do seu reino. E mais, muda a visão que ele tinha do próprio Deus de Daniel. É interessante que ele sempre diz, Daniel, será que o Deus a quem tu continuamente serves? E depois nós vamos ver que ele faz um decreto que mostra que ele mesmo passou a crer nesse Deus. E o verso então, a partir do verso 25, depois que passa a noite, o rei vem e pergunta, né, no verso 19, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se acaso que o teu Deus a quem tu continuamente serves tenha podido livrar-te dos leões? E a resposta vem de lá de dentro da cova. Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões e eu estou vivo. E é interessante, amados, porque às vezes a gente tem muita dificuldade em crer no agir poderoso de Deus. Há tantos que buscam feiticeiros, tantos que fazem trabalhos, que gastam fortunas para tentar manipular um pouco, dominar, controlar um pouco as coisas que acontecem na sua história e na sua vida. E a Bíblia nos diz que Deus é de fato poderoso e que Ele pode fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar. Mas crer em Deus também nos leva a uma responsabilidade, a responsabilidade de nos submetermos a Deus. E o que Dario vai viver a partir daqui nos mostra que ele passa a reconhecer e crer que de fato esse Deus é real. O Deus de Daniel não era um Deus feito por mãos humanas. O Deus de Daniel não estava limitado a um espaço. O Deus de Daniel era um Deus real, vivo, poderoso e que mostra e prova o seu poder e a sua autoridade, fechando a boca dos leões. Mais uma vez, podemos crer ou não crer. A escolha é nossa.
A palavra de Deus é a verdade, e aquilo que está na palavra é o que enche o nosso coração, nos fortalece, nos renova e nos faz caminhar. Então, o que o decreto de Dario, depois que ele manda matar os homens que armaram essa cilada para Daniel, e que Daniel é recolocado e restituído à sua posição, o rei escreve um decreto, e é o que nós lemos a partir do 25, um decreto qual ele envia aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam sobre a terra. E ele diz assim: eu faço um decreto, 26, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Tremam e temam perante o Deus de Daniel. E por quê? Ele então vai começar a apresentar quem é esse Deus e qual foi a experiência que ele teve com esse Deus. E ele diz assim, primeiro no verso 26, ele é um Deus vivo. Por quê? Tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo. Ele não é um Deus vivo, ele é o Deus vivo. E isso contrasta com a fragilidade da vida humana, com a mortandade ou mortalidade da nossa vida, da nossa existência. Ele diz, Deus é o Deus vivo. E isso vai então impactar o rei de tal maneira. Ele também diz assim, ele não somente é o Deus vivo, ele diz, mas ele permanece para sempre. E isso mostra o quê? A eternidade de Deus. Ele é vivo e ele é eterno. Ele permanece para sempre. Isso se contrasta com a temporariedade da vida humana. Nós vivemos sobre a terra 70, 80 anos, 90, alguns chegam a 100. Mas passamos. Mas Deus permanece para sempre. Ele não só é vivo, como ele não morre. Ele é eterno. Em terceiro lugar, ele destaca assim, o seu reino não terá fim. Porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, o seu reino não será destruído. O próprio Dario viu o Império Babilônico caindo nas mãos do Império Medo-Persa. O próprio Dario já havia visto reis e reinos se levantando em muitos lugares e eram destruídos. O que ele poderia garantir quantos anos do seu reinado, ele não sabia, porque ele sabia que na dinâmica da sobreposição de reinos, os reinos passam. Mas ele declara a respeito do reino de Deus, que jamais será destruído. E mais ainda, ele diz assim, o seu domínio não terá fim. O que os reis, imperadores e governadores, presidentes, líderes de grandes potências, o que eles desejam? Domínio, poder, autoridade, mas tudo isso é muito transitório na vida humana. Num momento, um rei é estabelecido, no outro momento alguém dá um golpe de estado e o depõe e coloca outro em seu lugar. Na política democrática, eleições vêm e vão, pessoas chegam e saem, mas Deus permanece o mesmo, o seu domínio não tem fim, porque não está sujeito à vida ou à temporariedade humana. O reino de Deus permanece para sempre, e o seu domínio, o seu poder, a sua autoridade não tem fim. Entram reis e saem reis, e Deus permanece o mesmo eternamente. E a última declaração que ele faz, do verso 27, é assim, ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. O Império Medo-Persa teve uma grande conquista. Até ampliou em relação, o seu território em relação ao império, por exemplo, de Nabucodonosor, imperador babilônico. Depois virão outros que ainda ampliarão mais a sua conquista e os seus reinos. Mas eles só dominam sobre a terra.
O que Dario declara? O Senhor é Deus que salva, que livra, que opera sinais e maravilhas e que domina no céu e na terra. Não está sujeito nem limitado a territórios e reinos humanos, a questão regional. Deus é Deus no céu e na terra. Raabe também declara isso quando entram lá em Jericó. Os espias, ela diz, nós sabemos que o seu Deus é Deus que tem poder para livrar e para exercer o seu domínio no céu e na terra. Isso faz toda a diferença. Dario percebe, talvez contrastando consigo mesmo, ele percebe que tudo nele é passageiro, transitório, todo o seu reino, todo o seu poder, todas as suas conquistas, todo o seu domínio, mas que o Deus de Daniel é infinitamente maior do que ele. Ele faz declarações que são declarações, vamos dizer assim, bombásticas naquele reino, que fazem diferença sobre a vida de todos os homens, de todas as pessoas no reino em que ele dominava. Por isso ele diz, temam e tremam diante desse Deus, porque ele é vivo, porque ele é eterno, porque o seu reino não será destruído como os reinos humanos, porque o domínio jamais será tirado das suas mãos como é tirado das mãos dos reis humanos, porque ele salva, ele livra, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele domina acima de todas as coisas. E olha a conclusão a que Dario chega. Foi ele, final do verso 27, foi ele, o Deus de Daniel, quem o livrou da boca dos leões, não eu. Foi ele, não eu, quem livrou Daniel da boca dos leões. E é exatamente essa verdade que deve fazer diferença na nossa vida. É Deus, não nós. O reino de Deus não terá fim. Ele ainda não acabou. Ele ainda não terminou de fazer a sua obra. Ele conta com você, ele conta comigo. Ele nos dá a oportunidade de fazermos parte desse grande projeto. Deus é o mesmo eternamente. Ele não muda, nele não há variação. Não são as coisas que acontecem ao nosso redor que determinam o fim de qualquer coisa. É Deus na sua soberania e graça. Um imperador, alguém de uma expressividade na história geral, na história da humanidade, reconhece isso, reconhece esse poder e essa autoridade. E hoje eu convido você a reconhecer o poder e a autoridade de Deus, a reconhecer que a sua palavra é a verdade, a reconhecer que é Ele, não nós. Nós dependemos dele. Se Ele quiser nos usar, nos usará como usou a Daniel. O que Ele quiser fazer através da nossa vida, Ele fará. Nós o servimos porque o amamos e o reconhecemos como Deus. Mas é Ele quem faz. E é Ele quem merece todo o poder e toda a autoridade. É isso que Dario está a dizer. Foi Ele quem livrou, não fui eu. Foi Ele quem foi capaz de fazer, não fui eu. É Ele quem permanece eternamente, não sou eu. É o reino dele que não tem fim, não é o meu. É o poder dele que se sobressai, operando maravilhas, sinais, livramentos e salvação. Não sou eu. Então que em nome de Jesus, nesse momento onde você estiver, que você abra o seu coração e que você deixe o Senhor ministrar, o Senhor falar e mostrar para você que é Ele quem domina a sua vida, não é você. Que é Ele quem cuida da sua família, que é Ele quem guarda a sua saúde, que é Ele quem faz todas as coisas sobre você. Tudo acontece segundo a direção de Deus. Nós cremos nisso. E eu quero orar por você nesse momento e pedir a Deus que abra o seu coração e ministre o seu coração como foi ministrado ao coração de Dario, um dia ao meu e de tantos outros que nos estão a ouvir. Que diante do Deus de Daniel, diante do Deus eterno,
vivo, poderoso, nós devemos temer e tremer. Mas também, queridos, nós devemos confiar e nos submeter. Ele nos ama. Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos deseja, Ele nos quer perto dEle. Deus te ama e Ele deseja a sua vida. Abra o seu coração em nome de Jesus e deixe o Senhor ministrar sobre você. Se você já o serve, deixe Ele ministrar paz, confiança no seu coração. Deixe Ele ministrar esperança. Deixe Ele trazer à sua memória quem Ele é e o poder que Ele tem para exercer livramento, salvação, sinais e maravilhas. Se você ainda não o conhece como seu Deus pessoal, abra agora o seu coração, a sua boca e diga: Senhor, a partir de agora eu creio. Eu entrego a Ti a minha vida. Eu tremo e temo diante do Senhor. E eu confio no Teu amor por mim. Eu Te recebo na minha vida e na minha casa, como Dario fez aquele decreto. Eu o recebo como meu Deus, meu Senhor, como aquele que ministra sobre a minha vida, como aquele que tem poder e autoridade sobre mim. Em nome de Jesus, eu vou orar por você. Senhor, obrigada, porque eu creio que esta história é verdade. Eu creio, Senhor, que aquilo que a Tua palavra diz é a verdade. Eu creio, Senhor, que o coração do homem está nas Tuas mãos. Eu creio, Deus, que o Senhor tem poder e autoridade para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar. Eu sei, Senhor, que o Senhor ainda não terminou a obra que está a realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Muitos reinos passaram e muitos ainda passarão, mas o Senhor permanece o mesmo eternamente. Louvado seja o Teu nome. E é nas Tuas mãos, ó Deus eterno, poderoso, que tem um reino que não tem fim, que opera no céu e na terra. É nas Tuas mãos, ó Deus, que eu entrego a minha vida, entrego a minha família e eu entrego, Senhor, a vida de todo aquele que está a nos ouvir neste momento. Entrego as suas vidas, as suas famílias, seus projetos, seus sonhos, seus medos, suas ansiedades, seus temores. Entrego a Ti, ó Deus, e confio no Teu poder e na Tua graça. Sei que o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. O Senhor é onipresente, onipotente, onisciente, é soberano. Tu és o Senhor de toda a humanidade e nas Tuas mãos eu entrego essa vida e abençoo, Senhor, a sua casa, a sua família, os seus sonhos e os seus projetos. E rogo, Deus, abre esse coração para que haja paz e confiança no Senhor e que nomes neste momento, pela fé e pela entrega da sua vida nas Tuas mãos, sejam escritos no livro da vida, que pessoas tenham um encontro pessoal contigo nesse momento e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, querido, amém, querida. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um dia, uma semana, tenha uma vida abençoada e cheia da graça de Deus, em nome de Jesus. Amém. Via dolorosa em Jerusalém chegou, certo homem carregando
estava tão ferido e sangrava sem parar. Coroado com espinhos ele foi, e então podia ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que estrada do porão, qual ovelha veio Cristo Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por mim e por ti. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar. Coroado com espinhos ele foi, e então podia ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que estrada do porão, qual ovelha veio Cristo Rei Senhor. Ela foi quem escolheu dar a vida por mim e por ti. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que estrada do porão, qual ovelha veio Cristo Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus venceu enfim. Amados, este é o momento de celebrarmos com alegria a Santa Ceia do Senhor. E como fizemos anteriormente, nós vamos celebrá-la mais uma vez em nossa própria casa. Então você que é cristão, batizado, membro da igreja, ou se houver aí com você alguma pessoa cristã também que não seja membro da nossa igreja, mas que seja batizado e esteja em comunhão com a sua igreja, você pode também convidar para participar da Ceia do Senhor. E eu quero então convidá-los a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, onde Paulo nos dá as orientações necessárias para que possamos participar dignamente da ceia do Senhor. O que é interessante nesse texto é que há uma chamada para atentarmos para a essência dessa celebração, para a essência da Santa Ceia e não da forma. Então diz a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós temos diante de nós o pão, que simboliza o corpo de Cristo Jesus, que foi dado por nós e pregado naquela cruz, em nosso lugar e em nosso favor. E temos também o cálice, com o vinho dentro, que simboliza o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus que foi vertido, derramado naquela cruz para o perdão e a purificação e a remissão de todos os nossos pecados. Vamos orar então ao Senhor e vamos agradecer a Deus pelos elementos da ceia e consagrar esses elementos em nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, graças te damos pelo teu grande amor, provado, manifestado através do teu Filho Jesus Cristo. Graças te damos por tão grande salvação que tu nos proporcionaste pela tua graça, pelo fato de termos sido remidos, lavados, purificados no sangue do Cordeiro e recebermos a garantia, a certeza da vida eterna, que somente tu podes proporcionar e mais ninguém. Graças te damos também, ó Deus, pelo privilégio que temos de celebrarmos a mesa do Senhor. Esse memorial, esse momento ímpar, profundamente significativo para a tua igreja e para todos nós, quando temos, ó Deus, o privilégio de nos lembrarmos do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário em nosso lugar, há quase 2000 anos atrás, mas também nos lembramos, ó Deus, da sua ressurreição, porque Jesus não permaneceu morto naquela cruz e nem naquele túmulo que lhe foi emprestado, mas ele ressuscitou, venceu a morte, está vivo e é poderoso para nos proporcionar vida, vida verdadeira, vida abundante, vida eterna. Louvado seja o teu santo nome. Graças te damos também por essa comunhão sincera e verdadeira que nós temos contigo e temos, ó Deus, com os nossos irmãos, temos uns com os outros. Por isso nós pedimos que nos abençoes, ó Deus, neste ato. Que através da Santa Ceia nós também possamos dar um testemunho vivo e verdadeiro, ó Deus, do Evangelho de Cristo Jesus e que todos sejam ricamente, ó Deus, abençoados através dessa celebração. Consagramos este pão e consagramos este cálice, símbolos do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário em nosso lugar. Assim oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, e todo o teu povo diz amém e amém, Senhor. A palavra de Deus diz que naquela noite em que Jesus também foi traído, ele tomou o pão e o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Participai então do pão neste momento, em nome do Senhor Jesus. Diz ainda a palavra de Deus que, por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Participemos então do cálice do Senhor neste momento, em nome de Jesus.
Pai, graças te damos pelo privilégio de participar da ceia do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Cristo Jesus morreu por mim e sobre a cruz Ele padeceu. Glória ao seu amor sem fim que por nós sua vida deu. Cristo Jesus ressuscitou e sobre a morte já triunfou. Alegres cantai todos vós, pois Ele é real em nós. Deus meu, por que me desamparaste? Estas foram as palavras de Jesus ao expirar por nós do Calvário. Mas Ele ressuscitou e hoje quer salvar a tua alma. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Amém. Cristo Jesus morreu por mim e sobre a cruz Ele padeceu. Glória ao seu amor sem fim que por nós sua vida deu. Cristo Jesus ressuscitou e sobre a morte já triunfou. Alegres cantai todos vós, pois Ele é real em nós. Nós estamos chegando então ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor e pregação da palavra. Agradecemos a Deus de todo o nosso coração pela forma como Ele nos abençoou, né, durante este culto, pela palavra ministrada ao nosso coração, pelos louvores, pelas orações e pelo privilégio também de celebrarmos a ceia do Senhor. Queremos desejar a todos e a todas uma semana feliz, abençoada por Deus, que Deus nos livre de todo mal, nos livre desta pandemia. Seja cuidadoso, né, cuidadosa, cuide-se bem, né, cuide da sua saúde, evite ainda estar saindo e quando for sair não saia desprotegido e depois atenda, né, todas as questões de higiene, as orientações que estão sendo
dados aí para que você possa ser poupado, né, e livre dessa terrível enfermidade, né, do vírus da Covid-19. Nós, durante o mês de maio, amados, ainda não teremos, né, condições, infelizmente, de nos reunirmos lá em nosso salão de cultos, na nossa casa de oração, porque temos que atender às recomendações e determinações, né, do governo, que ainda não abriu, não liberou totalmente para nós nos reunirmos. Então, durante o mês de maio, continuaremos a realizar os nossos cultos, né, dominicais gravados, né, pela internet, pelo YouTube, Facebook. Continuaremos a realizar também as nossas lives, né, na quarta-feira, os nossos cultos em direto, de oração e ministração da palavra. E pedimos então que os irmãos estejam participando e partilhando, né, com outras pessoas, para que possam ser abençoados, né, juntamente conosco. Então, uma semana feliz, um beijo no seu coração, que Deus abençoe abundantemente a todos os amados e amadas, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos então agora impetrar a bênção apostólica. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o teu povo, Senhor, espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Fiquem na paz de Deus. Vou ficar sozinho, agora sou feliz, com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo o perigo, com Cristo no meu coração. Oh, eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. Jesus há muito tempo morreu, é uma cruz, morreu só para me salvar. Seu sangue derramou, levando o meu pecado, e agora desta forma salvo estou. Oh, eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. Oh, eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. Feliz agora então eu viverei. Feliz agora então